A, J, E de mulher, H, Z, Zó, vento das barrigas, I, é de queijo, X, U, guarda-chuva, R, zebra, U, D, sapo, E de lã, E das duas pernas, E das duas pernas, J, K, N, O, urso, J, O. Olá, tudo bem com todos, com todas? Eu sou Silvana Leotti, professora de sala de recursos e neuropsicopedagoga. E eu trouxe esse vídeo desse estudante, estava trabalhando com ele na sala de recursos, né? Está em processo de alfabetização, é um estudante do 3º ano. Nós sabemos que pela pandemia, né, as crianças foram muito prejudicadas, né? Muitas famílias não deram conta de que essas crianças participassem dos momentos remotos, não é? Muitas famílias não tinham condições de ajudar, de apoiar na alfabetização, conforme nós orientávamos a partir das aulas remotas, e o prejuízo foi intenso, né? Todos nós, professores, psicopedagogos, neuropsico, estamos trabalhando agora com todo esse prejuízo, né? Nós sabemos o quanto isso impactou na educação. Mas assim, ó, o que eu vim trazer, né? Eu trabalho há muitos anos com as dificuldades de aprendizagem por transtornos, deficiência, e cada vez mais eu percebo que das duas uma, né, pessoal? Ou o sujeito ele não consegue realmente se alfabetizar, a deficiência é bastante significativa, é grave na questão das áreas que deveriam trabalhar com as linguagens, né? Então eles realmente não conseguem, mas aprendem muito sobre o mundo, eles discutem assuntos, apesar de não ler e escrever. Mas são estudantes que vêm, que ouvem, então com as aulas explicativas, expositivas, com a discussão com os colegas e professores, eles aprendem muito. Eles adquirem conhecimentos importantes e interessantes, apesar do transtorno nas linguagens. Isso acontece com deficientes intelectuais. A gente tem muitos alunos nos anos finais que apresentam seus trabalhos, suas pesquisas, comentam, discutem e não conseguiram se alfabetizar, né, por inúmeras questões, então, neurológicas. Ou com persistência, paciência, estímulo, ali pelo 5º ano, normalmente é o que eu tenho visto, ali no 5º ano, esses estudantes que demoraram muito no processo de alfabetização, como esse estudante que eu mostrei que sequer conhece o alfabeto, eu faço alguns trabalhos dele ordenar. Eu dou o modelo do alfabeto e vou pedindo para ele ordenar, para nós irmos falando o nome e o som dessas letras, material concreto, e ele não retém. Nem as vogais, né? Vocês podem ver ali no vídeo que ele troca, inclusive as vogais, eu dou uma insistida, porque as vogais tenho trabalhado muito pela questão fonológica, eu trabalho muito com rimas, e as vogais são extremamente importantes, né, pela questão do som, e nem as vogais. Muitos desses alunos, com o estímulo, com o apoio da família, com a insistência, com o trabalho diário, porque eu recomendo às famílias que eu atendo que leiam diariamente, nem que seja 3 linhas,
um parágrafo, mas que leiam diariamente, e inclusive, eu dou as sugestões e envio por WhatsApp pequenos textinhos, poemas, mas que seja diário essa leitura. Muitos, ali pelo 5º ano, começam a ter autonomia na escrita e na leitura, né? O que não pode é deixar o estímulo de lado, não dá para desistir, não é? Mesmo os alunos que não conseguiram se alfabetizar, que estão nos anos finais, lá na escola, a gente não desistiu da alfabetização. Então, a gente tem como objetivo de plano de metas que pelo menos esse estudante saia da escola escrevendo seu nome completo, escrevendo seu endereço, mesmo que seja decorado, não é? Mas são dados importantes que um sujeito precisa, não é verdade, para o mundo, né? Para a sua vida, além da escola. O que eu quero deixar bem claro, reforçar aqui, assim, tudo aquilo que não é estimulado e que o sujeito passa a não usar é cortado, né? Existem as podas neurais e aquilo é cortado, inclusive por fase de aprendizagem, né? Por isso que é importante que até os 9 anos, por exemplo, essa criança esteja lendo, escrevendo, né? Mas não quer dizer que com estímulo, treino, ela não consiga além dos 9 anos. Só que quando não há estímulo, quando as famílias não nos apoiam, quando a escola não se importa, vai largando de mão, essas podas neurais podem acontecer e essa criança não vai mesmo se alfabetizar, né? Então é preciso que haja um trabalho sério, conjunto, né? Bem elaborado para que essa criança consiga. Hoje eu tenho a oportunidade, né, de entrar do 1º ao 9º ano nas salas regulares lá na escola, ou para acompanhar algum aluno com deficiência que precisa de alguma ajuda ali bem pontual e eu preciso realmente estar ao lado, porque normalmente os professores dão conta, né? Ou porque falta algum professor e eu entro para substituir. E me alegra muito de ver crianças que eu apoiei lá no bloco de alfabetização dando conta de escrever, eu ditando o conteúdo e eles escrevendo, claro que com algum erro ou outro de ortografia, e isso a gente ajusta, não é? Mas escrevendo, compreendendo o que escreve, lendo, fazendo as atividades, discutindo, respondendo, isso me deixa muito feliz. Porque eu vivi com eles o processo de alfabetização e eu sei o quanto foi duro para eles, o quanto foi difícil. E lá naquela época eu lembro das nossas angústias, das nossas frustrações, nossos professores, meu Deus, não está indo, não consegue, mas consegue. Então hoje, depois de tanto tempo de experiência na mesma escola, eu acalmo muitos professores, né? Eu acolho esses professores e digo, não te frustra, te acalma, persiste, acolhe, que vai acontecer. E se não acontecer, porque realmente a gravidade é extrema, ele vai aprender. Ele ouve, ele vê e ele vai aprender, mesmo não lendo e escrevendo, vai sempre adquirir novos conhecimentos, que é o intuito, o objetivo da escola. Que o sujeito saia de lá com conhecimentos importantes de mundo para a vida. E é isso que acaba acontecendo, né? Talvez alguns estudantes nunca vão conseguir fazer um cálculo matemático, né? Uma fórmula de Bhaskara. Mas sim, ele vai conseguir fazer um troco, ele vai conseguir entender de data, de prestação de uma compra, né? Porque, como eu digo, eles veem, eles ouvem e eles aprendem muito vendo e ouvindo. Por isso a importância das aulas bem explicativas, bem expositivas, com muitos recursos de imagem, material concreto, né? E é assim que funciona. Então, eu acho que era isso, assim, né? Eu sei que tem muitos professores que se angustiam, se frustram, se desesperam, assim como muitas famílias, também não está aprendendo, não está aprendendo. Está aprendendo. Né? Está aprendendo. Talvez não tudo que nós quiséssemos que eles nos trouxessem como resultado, mas sim, estão aprendendo, e se o trabalho for bem elaborado e bem pensado para as necessidades dos estudantes que vão passando por nós, o resultado é muito positivo, independente da limitação, da dificuldade de cada sujeito. Certo, gente? Espero ter ajudado, né, incentivado os meus colegas todos que me ouvem, que me assistem nos vídeos, e
tendo dúvidas, angústias, precisando de ajuda para algum aluno especificamente, pode entrar em contato. Tem a página lá no Instagram, né? E a gente pode, então, conversar, dialogar e procurar se ajudar nesse contexto todo da educação especial, certo? Fiquem tranquilos, continuem trabalhando com muita responsabilidade e comprometimento, certo? E fiquem bem.